Isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, o episódio piloto do Cafezinho com o Professor. Hoje eu tô com essa fera aqui, ó, o Adriano Mazeu, gente. Inclusive, eu já falei com você, né, Adriano, numa live, né? Sim, Na live a gente conversou. Pô, o pessoal do Igarapé em Foco sabe, então, de quem que eu tô falando. É um cara que manja aí, basicamente, de tudo aquilo que a gente não manja. Tecnologia, como você lida com a parte digital aí, né? E ele vai estar aqui na produção e nada mais justo e nada mais simbólico do que ter você aqui nesse primeiro episódio, Adriano. E aí, cara, deixa eu só contar pra vocês. Conta pra mim tudo. Eu não tinha nenhum tipo de expectativa quando eu pensava no podcast apoiado aí pelo Igarapé em Foco. Conseguimos também a parceria da Padoca do Vale. Já super indico Padoca do Vale aí, gente. Os melhores pães, doces, confeitos de Igaratá. Mas enfim, não tinha o espaço para fazer o podcast, não tinha nem a mínima noção de quem que eu chamaria para fazer parte desse projeto. E aí eu pensei, puxa, quem é que podia fazer parte desse projeto? Que seja próximo, que divida o mesmo contexto que eu, ali, contexto de sala de aula, que saiba esse lance da tecnologia. Não me veio outra pessoa na cabeça. Foi rápido. No momento que eu decidi raciocinar, me veio o seu nome à cabeça. Adriano, conta pro pessoal. E para mim também, porque eu não sei. Quando eu te chamei para fazer parte, você aceitou prontamente. Mas por quê? Olha, eu aceitei prontamente. Bom, pode ser que é por causa que meu nome seja com A, então de repente veio essa memória, né? Mas a gente deixa isso de lado. Eu aceitei prontamente porque esse é uma aventura, não é nem desafio mais, né? Eu achei que isso vai ser realmente um complemento para aquilo que eu venho fazendo na teoria e agora eu vou colocar na prática, né, os pensamentos da programação, da cidadania digital, né, de como a gente deve se portar na internet, qual o tipo de conteúdo que a gente deve ofertar para todos, né, que seja algo justo, honesto, né, sem desvio de conduta ou de padrão. Né? Que legal, isso é fundamental. Gente, a escolha do Adriano para ocupar esse lugar de fundamental destaque também tem muito a ver com o caráter da pessoa do Adriano, tá? E eu falo isso com muita tranquilidade, ele sabe que eu não preciso rasgar cedo, a gente já passou desse estágio, né, Adriano? Já. A gente já se conhece há muito tempo. Ele dá aula de cidadania digital, é isso mesmo, né? Sim. Então, as questões de ordem ética aqui, elas serão, obviamente, muito bem observadas e muito respeitadas. Às vezes as pessoas pensam, será que o Haider vai fazer esse lance só para falar de política? Será que ele vai querer falar mal de alguém, vai falar bem de outra pessoa? Na verdade, a gente está muito atento a isso, né, Adriano? Sim. Quer dizer, um serviço responsável, um conteúdo pautado e com comprometimento com a responsabilidade é fundamental, né? E principalmente com os fatos, né? E não com alguma coisa que a gente ouviu falar ou que, né, a gente, de repente, achamos que, né? Acho que a pior coisa é a gente trabalhar nessa conjuntura de ideias dos outros, né? Então aqui vocês vão ver que a gente vai ter as opiniões formadas, sim, a gente é. Ele é palmeirense, eu sou corintiano, não tem problema Ninguém nenhum. é perfeito. Não é verdade? Mas isso demonstra o quê? Né? Que mesmo operando em times diferentes, a gente tem o mesmo objetivo, que é deixar a honra, a honestidade e a lisura dentro de um processo, principalmente eletrônico e de web e de surfing na internet, da gente realmente mostrar e dando um exemplo que dá para fazer política, dá para falar de futebol, dá para falar de religião, sem nenhum afrontar o outro ou sem nenhum passar na margem, né, de uma conduta entre uma conversa, um diálogo, né? Onde precede essa parte de português, que é o diálogo, são duas pessoas falando, e não um monólogo e nem um ditador, ou alguém que está falando que eu tenho a verdade absoluta dentro de mim. A proposta do nome ser tão acolhedor, eu achei, gente, que Cafezinho com Professor é acolhedor. E o Adriano é professor também, então o cafezinho é com ele. Ele vai aparecer algumas vezes comigo no podcast enquanto a gente vai melhorando todo o nosso aparato. Vocês estão vendo que a gente não está no nosso estúdio ainda, né? no nosso espaço, a gente está aqui na casa do Adriano. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa, viu, Adriano? Mas assim, o Adriano, por vezes, vai sentar comigo também
na mesa para tomar um cafezinho e conversar com os nossos convidados, porque ele vai ser um ponto neutro. Eu mesmo não sou tão neutro assim, porque eu sou de Garatá, muitas pessoas me conhecem. Então, as perguntas que, de repente, o Haider vai se sentir melindrado, não vai ter tanto dedo para perguntar, o Adriano, ninguém vai duvidar da lisura e da ética de uma pessoa que está chegando para somar e tem toda a minha confiança, né? Mas eu queria trazer para vocês, galera, 4 tópicos e a gente vai comentar esses 4 tópicos que são as propostas, né, do porquê que esse perfil veio à existência, do porquê que o canal Cafezinho do Professor, com o apoio do Igaratá em Foco e da Padoca do Vale, veio à existência. Primeiro tópico, valorizar as pessoas de Igaratá. Adriano, antes de passar a palavra aqui para você fazer um comentário, eu conversei com o Deninho que é muito próximo aí da prefeitura e é um grande amigo nosso também, seguidor do Igaratá em Foco. Ele falou para mim assim: professor, o senhor acertou na veia quando o senhor resolveu fazer um canal que trata sobre a originalidade, sobre as questões que fazem de Igaratá uma cidade tão particular, tão peculiar, tão única, né? E as pessoas gostam disso. Então eu acho que realmente foi um tiro certo e despretensioso, porque eu pensei, eu vou juntar num grupo de WhatsApp alguns amigos, e esse grupo de WhatsApp acabou evoluindo para uma conta no Instagram, que chegou muitas outras pessoas, e para a informação de alguns, nós temos apenas 23% de seguidores que são de Igaratá, que moram em Igaratá hoje. Nós temos uma maioria de seguidores de Santa Isabel, mas de pessoas que nasceram em Igaratá. Então, assim, nós temos muitos seguidores de Jacareí, de São José dos Campos, de Santa Isabel. Igaratá é a segunda colocada, e é um canal feito para Igaratá. Então, assim, esse perfil, esse canal, Cafezinho com o Professor, ele tem um objetivo principal de valorizar as pessoas daqui de Igaratá. O que as pessoas aqui fazem para viver, o que já fizeram para viver, como contribuíram para fazer a cidade ser o que é. Você acha que é interessante as pessoas saberem disso, Adriano? Qual que é a importância das pessoas saberem? Olha, Haider, isso é uma coisa assim absolutamente estonteante, eu diria, né? Porque você começa, se você pegar os dados, né? Olha, você começa a ver até um fluxo migratório nessa história, né? É verdade. X% está em Santa Isabel, outros tantos por cento mas estão todas numa região próxima. E como é que foi, será, né? E como é que foi essa decisão dessas pessoas de saírem de lá? Qual foi o propósito, né? E de repente elas voltando e vendo esse canal, eu acho que está dando aquela sensação de, né, uma sensação assim de, nossa, como que legal, olha, eu também vivi lá, nossa. Um pertencimento, né? Exato, né? Quer dizer, sou de lá, não estou lá, mas... Mas o seu espírito e o coração sempre vai carregar a cidade da onde que você tem realmente, né? Eu acho que é aí que você fala que você crava, né, no chão da onde você pisa, não é que nem onde você pisa. Hoje com a internet você não precisa estar lá fisicamente, é verdade. né? Mas contribuindo com o canal, fazendo, né, todas essas observações e comentários e curtindo os seus posts, poxa, eu acho que isso é um indicador assim, absurdo que eles têm Igaratá no coração. É verdade. Tem uma seguidora do Igaratá em Foco, Lari Palácio, beijo para você, para sua família. Ela está morando no Paraná, se eu não me engano, é Foz do Iguaçu, ou lá por perto. E ela é sobrinha do Ricardo Palácio, aí todo mundo conhece. E ela descobriu o Igaratá em Foco no Instagram. E ela falou, nossa, como eu tô feliz de ver essas fotos e de relembrar essas histórias. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente ia na Cachoeira do Zé Grande, a gente se encontrava, ia para o clube. E ver as pessoas trazendo isso à memória e revivendo de alguma maneira é muito legal. E valorizar as pessoas é também trazer um conteúdo que fale com essas pessoas. Então, dar sim um destaque à população sentando no banco da Padoca do Vale e tomar um café comigo, claro que é valorizar e a gente vai fazer isso. Mas trazer um conteúdo para uma grande maioria de pessoas que precisa de algo de qualidade, né? Que precisa saber algo a mais sobre Igaratá, que é importante e que ainda não sabem, é o que está movendo esse perfil, esse canal. Eu vou mais além, Haider. Imagina aquelas pessoas que, de repente, por essa distância de Foz do Iguaçu, não ter uma facilidade para chegar até aqui. E com o nível de informação e de dados que você está trazendo, de repente, um filho dessa pessoa, uma filha, né, ela pode ter os mesmos sentimentos, porque ela vai ser
embebida pela felicidade da mãe ou do pai, falando, nossa, eu ia na cachoeira lá. E de repente ele pode pegar um amor que de repente vocês vão poder ver turistas, de repente assim, né, com seus auges de seus 20 anos lá, na cachoeira, mas na verdade ele era um filho de uma pessoa que nasceu em Garatá. E vai ter o mesmo sentimento de pertencimento, né? Exato. Porque a minha mãe nadou nessa cachoeira. Exato. Não é? Então, valorizar esse aspecto cultural e sensação de pertencimento é fundamental. E faltava em Garatá, e justamente por isso que o Deninho falou comigo. Eu tenho essa convicção. Não, professor, você acertou na veia, então é nisso que a gente vai investir. Adriano, o outro tópico motivador aqui da existência desse canal é a elucidação acerca do cenário político. Certo. Porque não só em Garatá, mas em qualquer lugar, as pessoas são carentes de saber, por exemplo, o que anda fazendo o seu representante. Quer dizer, eu votei em determinada pessoa, só vou pensar de novo nisso daqui 4 anos. Então, o que será que ele fez durante esses 4 anos, né, sendo um parlamentar ou sendo um cidadão, o que fez ele durante esses 4 anos que hoje faz dele uma pessoa digna de receber o meu voto, de receber a minha confiança, né? Então, esse perfil também tem o firme propósito de fazer da população de Garatá uma população mais lúcida, mais presente, mais atuante, mais pensante, por meio da apreciação do contexto político. Você acha que isso é importante também, Adriano? Olha, não só em Garatá, eu acho que como no Brasil todo, não, Raida? Porque nós, brasileiros, somos péssimos como nesse perfil cívil, né? A gente quer sempre o que traz melhor ou que tem alguma certeza ali que você vai ter uma consequência boa se essa pessoa entrar no cargo, né? E também, pelo que eu estou vendo, você também não vai ficar fazendo matéria investigativa ou de maneira nenhuma, ou de denúncia, né? Ou de alguma coisa assim que venha. Corta para mim, corta para não, não vou fazer isso aí não. Hoje estamos aqui com o vereador. Eu acho que é uma coisa bem mais profunda, com né? Certeza, com de certeza. Você ser partidário, né? E mostrar as coisas que boas. A gente tem que mostrar as coisas boas, as coisas ruins. Notícia ruim corre rápido. Agora, as boas, elas ficam estagnadas em algum lugar que não é demonstrado aquilo, né? É verdade. Que nem você com o projeto Redação Nota 1000. E eu vou falar pra caramba, gente, porque é o meu filhinho, viu? É meu primogênito então... e eu vou falar bastante nele. Mas assim, um tópico se mistura ao outro aqui, né, Adriano? Porque nós falamos de valorizar as pessoas de Garatá. Um parlamentar, o prefeito, o vice-prefeito, um funcionário público que faz um bom trabalho, ele merece honra. Ele tem que ser observado, ele tem que ser reconhecido e ele tem que ser encorajado a continuar fazendo mais pela sua cidade. Da mesma maneira que quando a gente acha que algo poderia ter sido feito, a gente também aponta num cafezinho, numa conversa nada agressiva, você não acha que isso poderia ser feito? E, de repente, num bate-papo, abrir alguns horizontes e mostrar que algumas possibilidades são, de fato, palpáveis, né? E a gente trabalhar em prol da melhoria. Quando se fala crítica, a gente tem uma visão errada de crítica, né? Sim. Crítica é falar mal, mas na verdade crítica é você estabelecer algum tipo de comentário visando a melhoria. Agredir não é o melhor jeito de criticar. Agredir é uma estupidez, é uma falta de educação. Agora, quando a gente pergunta e reflete sobre algo que não foi feito, não necessariamente isso é falar mal, é refletir junto, né? Sim. O certo ou errado, né? Eu acho que é que nem professor, né? Quando a gente erra, é onde que a gente vai conseguir acertar mais. É verdade. Né? Porque ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo mete os pés pelas mãos às vezes, né? E eu acho a melhor coisa é você ter um lugar neutro, onde você deixa o seu convidado à vontade, que você não vai fazer nenhum tipo de armadilha de pergunta para deixar ele em má situação, em virtude ou em prol de alguma coisa particular do seu desejo. É verdade, né? É verdade. Obviamente, galera, quando as pessoas me perguntam algumas coisas, eu fico, né, sem jeito. Faz parte do processo, não é investigativo, mas da pergunta e resposta. A gente vai conhecer melhor uma pessoa, tem perguntas que a gente não faz no primeiro encontro. A gente faz no segundo, no terceiro. Quando se trata de uma pergunta em ambiente virtual, às vezes o Adriano, o professor Haider, não vai conhecer a pessoa que está sendo entrevistada. Mas a gente parte do pressuposto que muitas pessoas que assistem conhecem e gostariam de realizar aquela pergunta.
Então, ainda que com muito cuidado, com muito tato e com muita responsabilidade ética que nós falamos no começo do vídeo, nós nos comprometemos a fazer as perguntas adequadas e utilizando uma linguagem muito apropriada. Então, tudo aqui converge, né? A ética, a estabelecer lá os valores que fazem das pessoas igarataenses notáveis e que fazem a cidade ser o que é. E também a observação do contexto. Usar a tecnologia, né? E usar a tecnologia para a gente começar a filtrar perguntas relevantes para aquele determinado momento. Perfeito, né? perfeito. Porque não adianta nada vir com 7 pedras ou 7 bastões em cima, porque esse não é o motivo pelo qual a gente está se unindo para resolver um propósito, que é um propósito, né, civil, de você poder ajudar, né, pessoas de A a Z, de ricos, pobres, intermediários, né, fora da cidade, dentro da cidade. Você vê que a gente não tem barreiras, né? Não é feito exclusivamente para o público que mora residente em Garatá. É verdade. A gente espalhou isso para o Brasil todo e daqui a pouco a gente vai achar o mundo. Você vai ver só. A gente vai achar alguém lá fora que também pertence a Igaratá e que vai vir no canal. Vocês estão prontos, gente? Sabe que eu fiz aquela brincadeira de Garatá é maior que... Você viu, né, que eu publiquei? Sim, da Itália, Aí né? tinha lá maior que Paris, maior que Lisboa. Aí você acredita que tinha uma igarataense que morava em Paris e que falou assim, não é assim não, Paris não fede, Garatá também no carnaval fede. Eu falei, não fala de Garatá não. Volta para Igaratá para você ver que não tá desse jeito. Mas a gente encontra, né? A gente pode fazer uma zoeirinha com quem mora no Japão. Alguém do Japão vai aparecer e vai falar assim, não, eu sou daí, moro no Japão. Vai aparecer, não tem jeito. Então, o Igaratá, valorizando as pessoas de Igaratá. Valorização também do contexto político e elucidação das pessoas do que se passa no contexto político. O terceiro tópico, talvez o mais informal e não menos importante, é encontrar amigos. Converge também, né? Olha, gente, bastante. eu estava fazendo uma observação dos vereadores eleitos em Igaratá. Dos vereadores eleitos, pelo menos 4 foram alunos do meu pai. Igaratá são 9 vereadores. Meu pai deu aula para 4. A minha avó provavelmente só não deu aula para um, que veio de fora. Fernando Coppola, um abraço. O resto, minha avó deu aula para todos. Minha avó foi professora de 8 dos 9 vereadores. Então, assim, universo político, valorização da cidade, valorização das pessoas, encontrar amigos também é um pupurri, né? É uma mistura, é um mashup. Vai acontecer também. Mas encontrar amigos por quê? Porque, obviamente, a gente não vai se concentrar somente no espectro político, né, Adriano? Eu vou chamar aqui pessoas que são figuras reconhecidas aqui da nossa cidade, que fizeram parte da infância de muitos, né? E, galera, eu estava falando aqui com a Adriana enquanto as câmeras estavam desligadas. São poucas as pessoas, Adriano, que viveram na cidade antiga, na velha Igaratá, na cidade submersa. E a gente precisa, de alguma maneira, aproveitar essas pessoas, né? Beber daquilo que essas pessoas têm a oferecer para que a gente continue enriquecendo com histórias, se enriquecendo com experiências, né? Que infelizmente hoje nós não temos, né? Mas a gente precisa aproveitar mais essa rapaziada das antigas, né, Adriano? Que você imagina só, você pegar um depoimento da pessoa e falar assim, olha, amanhã você vai ter que sair da sua casa porque aqui já não vai aparecer mais nada, ela vai estar submersa. Qual é o nome dele? O Tata Crocodilo, gente. Depois eu quero chamar o Tata para falar com a gente. Vou falar para você, Adriano. E se você está vendo o Tata, ó, um beijo para você, um abraço. O Tata, ele é um cara que nada muito bem. Ele só nada com um pé de pato. Se tiver lá aquele, não sei como Snorkel. com snorkel, ele nada com aquilo. Os bombeiros, eles mergulham com todo equipamento e tem que voltar. Sim. Ele com aquele snorkel, ele desce e não volta mais. Ele só volta depois que ele acabou quando ele de quiser, fazer, né? O que ele tem que fazer. Ele auxiliou várias vezes os bombeiros a encontrarem vítimas de afogamento lá, né? E ele é um cara que tem uma história muito ligada à inundação da cidade antiga e o renascimento de Igaratá na cidade nova. A mãe dele não queria se mudar. E a água estava chegando, e aí, não sei se foram os tios, se foram os avós, aí depois na entrevista eu falo com ele. Levaram eles meio que à força para que eles não ficassem lá no meio da inundação. Então, desde quando a cidade nasceu, ele já tem essa relação com a represa, parece que é o quintal da casa dele, e não deixa de ser, né? Porque o quintal de Igaratá é a própria represa. Olha só. Então, olha só quanta coisa a gente pode explorar, né? Pessoas que viveram lá e podem contar um pouquinho sobre o que aconteceu, né?
Imagina se desse para fazer um turismo, né, de mergulho lá. Conta para eles o que você está aprontando, Adriano, com relação à inteligência artificial. A gente tem algumas fotos da Cidade Velha, galera. Olha o que dá para fazer. Olha, eu não sei, eu estava conversando com o Raider aqui. Não, ele falou que vai fazer, tô brincando. Exatamente. Ele A gente vai tá? fazer vários testes, mas a gente vai mostrar o resultado para vocês com certeza, independente de 100% de qualidade ou 50% ou 30%, né? Se tiver zero, não dá. Aí né? não tem como. Mas o que a gente quer fazer é justamente pegar pessoas da antiga Igaratá, né? E pegar os cenários que tem fotos e colocá-los para realmente dar um abraço dentro daquele, né, daquele ambiente que já está submerso. Da né? Velha Igaratá. Agora você imagina. E ainda por cima dá para a gente rejuvenescer as pessoas. Aí essa ter parte eles uma vão ideia, gostar. E ter uma ideia de como eram, né, as pessoas de lá. Então, de repente, se vocês tiverem fotos e tal, a gente agradece demais que a gente pode fazer essa compilação, né, com um pouquinho de trabalho e suor, nada impossível. Gente, o meu e-mail é o que está aqui nesse perfil, tá no canal. É professorraider@gmail.com. Pode mandar para mim o que você deseja que a gente faça com as fotos. A gente vai ver a possibilidade, né, Adriano? Sim, claro. Né? E vai fazer para virar conteúdo aqui no nosso canal. Galera, valorizar as pessoas de Igaratá. A elucidação, né, o trabalho em cima do contexto político. Encontrar amigos e reviver alguns momentos que a gente passou, enfim... Sabe quando a gente vive uma situação e fala, ô, tempo bom que não volta mais? Então, assim, esse sentimento saudosista mora muito no igarataense, né? Eu quero trazer alguns momentos aqui que realmente despertem esse sentimento nos nossos inscritos. E, por último, contar a história da cidade. Você vê que tudo converge, né, Adriano? Ou das cidades, né? Ou das cidades, é verdade. Porque se você for ver, o primeiro prefeito, que é o Moacir Priante Chaves, que é inclusive o nome da Câmara Municipal de Igaratá, ele era vereador de Santa Isabel. Ele foi o primeiro prefeito da Igaratá emancipada. Mas ele já tinha uma experiência política antes de Igaratá se emancipar de Santa Isabel. Porque Igaratá tem um hiato na história, né? Era uma cidade, depois passou a ser um distrito e depois voltou a ser uma cidade. Então, esse primeiro prefeito tem uma história em Santa Isabel. Né? Por exemplo, também, Maurício de Souza, o cartunista, ele é de Santa Isabel. Pintam para todo mundo que ele é de Santa Isabel, né? Ele é de Santa Isabel, legal. Só que ele nasceu em solo igarataense, no período em que Igaratá pertencia a Santa Isabel. E essa parte ninguém conta, gente. Por quê? Não, Maurício de Souza é de Santa Isabel. Nossa, em Santa Isabel tem a gibiteca do Maurício de Souza. Mas, galera, ele era de Igaratá, isabelenses, eu amo vocês. Meu ensino médio, parte dele eu fiz aí. Tenho lindos, ótimos amigos aí em Santa Isabel. Mas, desculpa, o Maurício de Souza... Dá um zoom aqui, Adriano. Ó. Maurício de Souza é igarataense. Fala você para aquela agora. Olha, ele é de Igaratá. Maurício pessoal. de Souza é igarataense. Se o Raider falou, é verdade. Se eu falei, tá falido. Galera, Maurício de Souza é de Igaratá. E por que não a gente não tentar chamar alguém da família para conversar um pouquinho sobre o que eles compartilharam em família, sobre as experiências do Maurício de Souza, sobre a Petronília de Souza, que foi a mãe de Maurício de Souza e é nome de uma escola municipal em Igaratá. Então, a gente precisa documentar esse tipo de coisa para que você consiga, em algum canal, falar assim, eu sou desse lugar. Né? Se sentir abraçado. Aquela música do Renato Teixeira, né? Aqui é o meu lugar, onde plantei o meu canteiro. Sim. Então, você tem que cantar essa música assistindo aos vídeos do Cafezinho com o Professor. Adriano, uma consideração final aí da sua... de como é que você está encarando essa... Como você não falou desafio, você falou... Eu falei desafio. Não é nem um desafio, é uma aventura. Uma aventura. Como é que você encara essa aventura de fazer parte do início do Cafezinho? Já está me dando frio na barriga e arrepiando os pelos, né? Então, eu acho que isso são sensações ótimas em que acho que grandes frutos retiraremos dessa nossa plantação, viu, Eu Raider? tenho a mais absoluta convicção de que é um trabalho que vai dividir a história de muitos aqui da nossa cidade. E contar com você, Adriano, só faz eu ter ainda mais convicção de que vai ser um trabalho de sucesso, um trabalho primoroso com relação a documentar a história da nossa linda cidade. E você é de Caraguá, né, Adriano? Não, eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo, eu achava que ele era de Caraguá. Só que eu vim para São José com 2 anos, né? Joséense. E Joséense total. É isso aí.
Adriano, muito obrigado aí pelo bate-papo. Opa, e vamos junto nessa parceria, E Raidar. vamos que vamos. Cafezinho com o professor, logo, logo, com o seu primeiro episódio de fato, com os entrevistados, o Adriano aí nos bastidores. Estou só terminando de arrumar um espaço muito especial na Padoca do Vale. Carol, muito obrigado por toda a parceria, por todo o cuidado que você tem demonstrado com o projeto, topando logo de cara. Estamos preparando um lugarzinho bem especial lá dentro da Padoca do Vale, para que os nossos convidados se sintam bem acolhidos e para que você receba o melhor conteúdo aí do seu dispositivo, do seu computador, da sua TV, nos acompanhando aí de pertinho. Sempre juntos. Até depois e vem tomar um café com a gente. Venham todos. Até mais. Tchau, tchau.